Olá pessoal do terceiro período de administração, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar aí a nossa aula, né? A aula passada era uma aula mais extensa. À noite, quando eu fiz a live lá com vocês, eu expliquei, espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Eu tive que dividir ela em 3 partes. Essa aula aqui é uma aula um pouco menor. Dividi ela em 2 partes, com os slides, os esquemas e sempre observando. Então vamos começar primeiro identificando na apostila nossa, no nosso material impresso básico. Aonde que nós estamos aí? No ponto 13.4. Garantias e privilégios do crédito tributário. Aqui nós estamos na página 637, eu quero que vocês identifiquem. Depois nós temos a administração tributária, página 638. E por último aqui nessa aula, a execução fiscal, página 639. Como sempre, agora eu tenho colocado lá a leitura complementar. Dessa vez a mesma coisa, tem a leitura complementar lá para vocês compararem. Então vocês vão ter a apostila, a aula aqui com as explicações que vocês podem ouvir quantas vezes vocês quiserem. E tem a leitura complementar, ok? Então, bom, na nossa apostila aí, nós estamos na página 637. Nós vamos estudar então aqui as garantias e os privilégios do crédito tributário. Lembrem-se bem, após o lançamento, o crédito tributário está constituído. Esse crédito tributário constituído, ele tem algumas garantias e ele tem alguns privilégios. Na nossa apostila aí você tem isso bem detalhadamente. No CTN, no Código Tributário Nacional, o artigo mais importante que nós não podemos perder de vista de jeito nenhum aqui é o artigo 183, que ele fala da enumeração das garantias, ou seja, quais as garantias que legalmente elas estão previstas na lei, ok? Essas preferências do crédito tributário é óbvio que é uma regra geral. Lembre-se, em direito nós temos regras e muitas exceções. Então, citar só uma exceção aqui é a Lei Complementar 118. Ela tem algumas exceções. Vou citar uma única para que vocês tenham ideia. O crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais. Então, aqui o aluno tem que prestar atenção primeiro o que é um crédito extraconcursal. São os créditos relativos a fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Vocês lembram quando nós estudamos a falência, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial na Lei 11.101 de 2005? Bom, é por aí. Bom, fiz um esqueminha aqui bem simples para motivar vocês a continuarem desenvolvendo os esquemas. Não se esqueçam, temos atividade para sexta-feira, mas sexta-feira é feriado, mas não tem problema, é o último dia do prazo, vocês estão tendo 7 dias. Eu postei atividade na sexta-feira, depois do dia da aula. Ó, quinta-feira, dia da aula, sexta-feira, postei atividade. Você tem 7 dias para desenvolver. E toda aula eu tenho feito alguns trechinhos de esquema aqui. Se vocês olharem na página 637 da nossa apostila, já tem um esquema da apostila. E eu fiz um esquema diferente aqui para vocês se motivarem. Os que têm mais dificuldade em fazer os esquemas manualmente, eu já expliquei, dá para você fazer no Word, no PowerPoint. O importante é você desenvolver o hábito da anotação criativa. Tudo bem, pessoal? Então fiquem de olho aí. Ó. Não respondem pelo pagamento do crédito tributário o quê? Bens e rendas absolutamente impenhoráveis pela lei. Então, por exemplo, aqui é só um exemplo. A Lei 8.009/90 é a chamada Lei do Bem de Família. O bem de família, a casa onde a família mora, não pode ser penhorado. É um bem que nós chamamos de absolutamente penhorável. E assim outros exemplos. Bom, agora vamos passar aí para uma parte importante da nossa apostila, que está aí na página 638, que é o que? A administração tributária. Seja dentro do município, do estado, da União, nós temos uma administração tributária. Essa administração, ela corresponde aos agentes fiscais, aos cuidados. E aqui nós vamos falar da dívida ativa tributária e nós vamos falar também da chamada certidão negativa de débitos, certidão positiva com efeitos de negativo. Então, de olho aqui primeiro no aspecto da fiscalização. Toda fiscalização tributária ela tem que preencher um termo de início de fiscalização. Esse termo de início de fiscalização, o CTN, deixa bem claro os aspectos que tem que ser preenchido, ok? Dá uma olhada, por favor, aí no que nós chamamos de dívida ativa. Depois do lançamento tributário, se o contribuinte ou o responsável não pagarem,
Aí nós temos a chamada dívida ativa. A dívida ativa ela vai gerar a obtenção de certidões negativas. Então, a dívida ativa tributária é aquela regularmente escrita na repartição tributária. A partir daí, o ente tributante pode expedir uma certidão. Se não houver débito nenhum, essa certidão é chamada de certidão negativa. Se houver débito que pode ter sido parcelado, aí nós teremos a chamada certidão negativa, certidão positiva com efeitos de negativo. Mesmo confundindo um pouquinho essas certidões, vocês têm que tomar cuidado aí na página 639, a nossa apostila tem detalhada cada uma delas. Quando ocorre a certidão negativa, não tem débito nenhum. Quando ocorre a certidão positiva, tem débito. E quando mesmo tendo algum débito tributário, esse débito ele foi devidamente parcelado, ele então recebeu o benefício de uma mora. Ok, então pessoal, essa é a primeira parte, para não ficar muito extenso na hora de subir lá no portal, que tem as limitações, e também para que vocês possam ficar ouvindo aí quando for necessário no celular. Então observem bem, vou repetir. Página 637, iniciamos aí, falamos. Página 638, falamos da administração tributária, quando nós temos a dívida ativa, quando nós temos a inscrição da dívida ativa, a certidão positiva, que indica que realmente o contribuinte tem um débito com a fazenda pública, a certidão negativa, que indica que o contribuinte não tem um débito com a fazenda pública. E aqui é importante a gente deixar bem claro que aqui nós temos a incidência do chamado princípio da transparência, né? O ente tributante ele tem que agir de maneira transparente, mostrando realmente quem são os devedores da fazenda pública. Ok, então pessoal, muito obrigado nessa primeira parte. Daqui a pouco a gente vai para a segunda parte da nossa aula.